Record. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Agora acho que a gente achou todo mundo agora, hein? E hoje que você veio aqui, nós vamos discutir a origem do universo, de onde viemos, para onde iremos, o que faremos no meio tempo, como é que a gente passa esse intervalo de alguns bilhões de anos, dependendo de cada mitologia, de cada religião, vai ser uma parada completamente diferente e doida, né? Então, o que isso tem em comum? E como é que essas coisas conversam aí com a ciência, né? E o nosso convidado de hoje já é um cara que está aqui desde o comecinho, então ele já dispensa apresentações, mas antes de eu chegar nele, que é... Não, a gente está com um time de filósofo, né? Então hoje vai ser muito divertido. Eu vou sentar aqui na mesa, representando o Mayhem, Rodrigo Elutarque. Estou começando a ficar nervoso com o assunto, porque é um assunto que eu li há 25 anos atrás. Vamos ver se eu lembro alguma coisa. E dos reinos enoquianos, Ulisses Massad. Galera, hoje senta que lá vem a história, porque se a gente for contar a história do mundo, tem tempo aí para a gente falar, hein? E diretamente do Japão, Robson Belli. Vai valer tudo mesmo? Essa é a grande pergunta. Porque se for para valer tudo, bom dia para todo mundo, ohayou gozaimasu, como de costume, konbanwa se você estiver no Brasil e konnichiwa se estiver vendo à tarde isso no YouTube em outro horário. E diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobira. Fala, galera, tudo bem? Uma coisa que a gente tem certeza é que a criação do universo deixou muita gente desagradada por ter de trabalhar agora. Então, hoje a gente vai tentar entender o porquê que o universo foi criado, como ele foi criado e por que a gente está aqui hoje. E o que tinha antes de universo? Porque se o universo foi criado, tinha alguma coisa antes, né? Para tentar responder todas essas questões, a gente vai chamar o cara que já está aqui desde o começo, né? Irmão gêmeo bonzinho do Teoria da Conspiração, dos Textos para Reflexão, Rafa Reis. Salve, brother! Alô, pessoal, obrigado aí pelo convite. Na verdade, não foi bem um convite, só queria deixar claro que, na verdade, eu que propus esse tema e é para o pessoal todo aqui debater, não sou eu que vou responder tudo, porque também não sou especialista em todos os mitos de criação que existem e tudo mais, mas eu vim aqui para falar de um ponto de vista cósmico e é o Ref mais científico que vai estar aqui agora falando sobre algumas teorias do início do universo, né? E eu queria só deixar claro que eu não sou cientista, mas eu já li algumas coisas. Já li o Cosmos do Sagan, eu já li os 3 primeiros minutos do universo, eu já li a Dança do Universo, do Gleiser, que é brasileiro, e eu já li isso aqui também, que é muito bom, Tecido do Cosmos, do Baranghini. Então, eu realmente curto divulgação científica, eu já leio há mais de 20 anos de divulgação científica, e tem uma coisa interessante, né, que tem muito espiritualista, assim, ocultista, que acha que não tem muito que se meter no ramo científico, porque os cientistas, geralmente, eles tratam a gente muito mal, né? Eles falam, pô, esses caras são tudo maluco, aí não vamos dar bola para eles. E a gente acha que a gente tem que tratar a ciência da mesma forma. E não é assim, na verdade, porque o ocultista, ele estuda de tudo. Então, se o cientista cético, de negação, né, que não aceita essas coisas, ele tem questões com a gente, tem questões com a astrologia, tem questões com outras coisas, o problema é dele, a gente não precisa ter essas mesmas questões com a ciência, porque a ciência, o que a gente consegue observar do cosmos, do início do universo, essa luz que chega para a gente, essa luz de bilhões e bilhões de anos que está chegando até hoje, que a gente está captando, ela diz sobre a gente estar vivendo aqui, é a nossa realidade. Lógico que tem coisas que a gente não consegue ainda captar, né? Nem com os instrumentos mais avançados. Então, tem muita coisa no universo, 96% do universo é coisa desconhecida, que é matéria e energia escura, que basicamente quer dizer matéria que a gente não sabe de onde veio e energia que a gente não sabe de onde veio nem o que é exatamente. Esse aqui é dark matter, na verdade, o dark, o escuro é disso, que não se sabe. Mas o que a gente sabe, os 4, 5% que a gente conhece, já explica bastante coisa, né? E eu acho que é importante a gente também se atentar para essas coisas, né? E como eu estava dizendo aqui, as escalas do universo são um negócio tão absurdo, cara. Outro dia eu assisti um documentário com um cientista que ele falava assim, vou fazer para mostrar para vocês como é que é uma escala do universo para a gente ter uma noção, né?
E aí ele começava a escala assim, imagina que o Sol seja do tamanho de um grão de areia. Ele colocou o Sol com 1 milímetro de diâmetro, né? Tipo um grão de areia assim na sua mãozinha. Ele falou, agora vamos fazer as escalas. Daí ele começava por anos-luz, né? Então a parada é que, tipo, aí Mercúrio tá a tipo 20 centímetros. Aí a Terra é um pozinho que é quase invisível, que tá a 30 centímetros. Tararara. E aí ele chegava lá no minuto-luz, que era Plutão e tal, e Júpiter, que também não dava para ver na escala dele, que eram pedaços de pozinho que tava meio 1 metro de distância. Daí ele fala, pá, beleza, então aqui a gente tem uma noção de escala, né? Se a gente imaginar esses pozinhos que circulando numa bolinha de 1 milímetro a 1 metro de distância. Então, isso é uma escala do sistema solar, numa escala real, assim, né? Numa escala palpável, né? Que a gente não encontra isso nos mapas. E aí ele falou, beleza, então, aonde está Alfa Centauro, que é a estrela mais perto, que está a 4 anos-luz nessa escala do Sol, sendo um pozinho de areia, um grão de areia. Ele falou, está a 8 quilômetros de distância. E aí a Alfa Centauro é uma outra estrela pequenininha e tal, aí o pozinho de areia, aí eles começam a medir em relação ao tamanho do Sol. E aí, tipo, o centro da Via Láctea, que é o Sagitários A e tal, seria uma bolinha de gude que estaria colocado a tipo 80 mil quilômetros dessa bolinha do Sol. E aí a distância da Via Láctea inteira seria 800 mil quilômetros. Nessa escala. E aí ele, para comparação, falou que a distância da Lua de verdade à Terra era 300 mil quilômetros. E aí nessa escala ele fazia a conta, né? Que 1 ano-luz dava mais ou menos 8 quilômetros se o Sol tivesse 1 milímetro de diâmetro. E aí ele começava a viajar nas escalas, que aí a próxima galáxia mais perto estaria tipo uma distância, assim, 250 mil anos-luz, você multiplica aí por 8, estaria não sei quantos mil quilômetros, tipo lá na distância onde Mercúrio está de verdade. Então, mesmo numa escala absurdamente mínima, o universo ainda é absurdamente gigantesco. O nosso cérebro não consegue nem conceber uma parada dessa. E é muito legal você pensar que a representação costumeira, por exemplo, do sistema solar mostra assim, um Sol grande e os planetas girando em torno dele. Só que a representação costumeira, eles estão girando muito próximo, você não tem a escala correta. Se você pesquisar no YouTube, tem programas aí de TV e tal, que o cara põe assim, num terreno muito plano, ele põe o Sol assim, tipo uma bolinha de gude, aí depois o cara afasta sei quantos metros para botar Mercúrio, depois Vênus, Terra, e quando você olha aquilo de longe, você vê que mesmo no sistema solar a gente está muito distante, né? Você falou de anos-luz, né? A luz do Sol, ela chega na Terra, o tempo dela chegar na Terra é mais ou menos 8 minutos. Né? Então, se o Sol acabar agora, só daqui a 8 minutos que a gente vai sentir o fim do Sol e o apagamento da luz solar, porque ela leva 8 minutos. É muito importante a gente entender que as medidas de distância no universo são por anos-luz, ou seja, é o tempo que a luz leva, que é a coisa mais rápida que a gente conhece no universo, o tempo que essa luz leva a distância, né, que essa luz atravessa em 1 ano. Então, é a coisa mais rápida que a gente conhece no universo, a distância que ela consegue atravessar em 1 ano. Então, e isso que são os anos-luz. Então, você fala de uma estrela 4 anos-luz, a gente não chega nem perto da velocidade da luz. E mesmo que a gente chegasse... não tem nem ideia do que é essa distância, cara. Eu gostei desse documentário porque o cara fala, cara, o Sol tem o tamanho de um grão de areia, cara. Um grão de areia você entende. E aí fala, onde é que está o próximo grão de areia? Está a 8 quilômetros de distância. E aí, porra, tem um grão de areia aqui e um outro grão de areia lá na Praça da Sé, mano. E isso é o universo, e essa é a estrela mais perto que tem. Então, o cérebro humano não tem noção dessas maluquices. E você aí a gente vai tem lembrar um telescópio que está olhando esse grão de areia lá na puta que pariu e trazendo uma informação, cara. E aí você fala, para que você vai estudar magia, cara? A ciência é muito mais legal. As primeiras fotos do James Webb, né, que vocês devem ter acompanhado recentemente, não sei quando esse vídeo vai estar no YouTube, mas foi recentemente o James Webb, ele finalmente foi a maior obra de engenharia da história da humanidade, custou 10 bilhões de dólares e tal, e
está lá no espaço, a certa distância da Terra, e está pegando a luz infravermelha, né? Um espectro da luz que a gente não consegue ver com os olhos. E aí, as primeiras fotos, a NASA fala que é como se você pegasse um grão de areia, botasse assim aqui, afastado do seu olho, e mirasse na noite. O que ele tirou a foto foi desse grão de areia. E ali tem coisas de bilhões de anos atrás, né? Quase, ele chega a 200 milhões de anos do Big Bang, parece, uma coisa assim, que o universo tem mais ou menos 13,7 bilhões de anos, uma coisa assim. Mas aí, exatamente, vamos começar por aí, né? Eu tinha falado aqui que eu ia começar com uma pergunta aparentemente muito simples, mas que intrigou cientistas e filósofos por séculos. A partir mais ou menos do século XVI, assim, quando começaram a se inquietar com isso, porque eles começaram a partir de Galileu, tá? Quando eles começaram a perceber que tem muita estrela na noite, e que aquela história da física aristotélica, de que era uma cúpula, e depois da cúpula, depois da Lua, você tinha lá as estrelas e tal, e era uma coisa fixa, e que entre as estrelas tinha um espaço vazio, por isso que era tudo escuro. Mas aí, depois que eles descobriram que tinha muita estrela mesmo antes de descobrirem outras galáxias, né? Porque, na verdade, a gente só descobriu que existe, só visualizou outras galáxias há menos de um século atrás. Mas a gente só na Via Láctea já tinha uma cacetada de estrela. E aí, a noite é escura. Aí a pergunta que inquietou muita gente durante muito tempo é: por que diabos a noite é escura? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Na verdade, o dia é escuro, né? O céu é escuro, né? É uma ilusão causada por fragmentos da luz que reflete quando bate, né? O universo é escuro. Exatamente, a nossa atmosfera que faz... O pôr do sol na Terra cai para o vermelho, e em Marte é o contrário, cai para o azul, né? Porque é de acordo com a atmosfera. Se você estivesse em Marte vendo o pôr do sol, como tem fotos aí, mostra também, é mais para o azul, porque de acordo com a composição química da atmosfera, você vê essas cores, mas na verdade você está ainda vendo o dia, porque tem o sol ali, porque tem a atmosfera refletindo tudo, e aquela luz está sendo refletida, e você vê as coisas com essa luz. Quando o sol está do outro lado da Terra, você está de noite, e você vê o resto assim, do universo e tal. Só que, assim, durante muito tempo, se pensou que o universo era infinito e eterno. Ou seja, ele não tem início no tempo, e ele não tem borda, ele não tem fim. Isso significa o quê? Que são estrelas infinitas. Se são estrelas infinitas no universo infinito, e ele é eterno, e elas tiveram a eternidade para jogar a sua luz adiante, como é que essa luz de tantas estrelas não abarrotou o céu de luz? Né? Como é que a gente não é ofuscado por essa luz? Como é que tem essa escuridão? Isso que aparentemente não é uma pergunta simples, mas que levou séculos para ser respondida. Entendeu? É bem interessante. E, na verdade, ela só foi respondida, ela só conseguiu ser respondida com, basicamente, a teoria do Big Bang e tudo mais, que diz que, basicamente, que a gente começou numa singularidade, no ponto inicial lá, que não é exatamente um ponto, mas é o início de tudo. Né? Tem até acho que o Terence McKenna que fala: dê-me um milagre espontâneo que a gente explica todo o resto, né? Basicamente tirando sarro da ciência como um todo, porque, na verdade, a gente não sabe exatamente como surgiu o Big Bang, né? Mas a partir dos primeiros minutos, dos primeiros segundos, na verdade, tem aquele livro que eu mostrei aqui, né? A gente tem teorias físicas para os 3 primeiros minutos do universo, mas como começou exatamente, a ciência não consegue responder, né, com a ciência, pelo menos a ciência material, e também a gente não tem comprovação de nada. Assim, a própria teoria do Big Bang é uma teoria, mas ela é baseada em comprovações de observações, e talvez a maior comprovação de todas é exatamente essa, que a noite é escura. A noite é escura porque o universo está se expandindo. Então tem luz que não conseguiu chegar, e tem luz que nunca vai chegar, porque no início do universo ele se expandiu tão rapidamente que criou horizontes cósmicos também. Quer dizer, mesmo que você saia da Terra na velocidade da luz e viaje, você tem lugares do universo que você não vai chegar nunca, porque ele já se expandiu, entendeu? Ele não dá mais tempo de chegar, e quando você está chegando, ele continua se expandindo, e por isso que essa luz não chega, por isso que a noite é escura, porque a gente está crescendo e tudo está se afastando, né? E essa já é uma baita de uma comprovação, né? Pô, a noite é escura, né?
Fala aí, Paulo. Pegar um gancho que você deu, falando sobre singularidade, para nortear um pouco o nosso público. Do ponto de vista científico, principalmente do ponto de vista físico e astronômico, a singularidade é uma coisa que não pode ser prevista. Então, você coloca no modelo matemático, você não sabe o que vai sair dali, isso é uma singularidade. E a singularidade, a gente vai encontrar uma série de singularidades, como, por exemplo, a existência dos buracos negros são singularidades, porque você não consegue prever o que existe ali dentro de fato, né? Você não consegue prever como o tempo passa, por sinal, ali dentro. E é interessante que quando a gente começa a pegar essa questão, e já trazendo um pouco mais, ainda falando do ponto de vista científico, mas trazendo um pouco mais do ocultismo, que é a nossa praça, quando você pega a ideia do Big Bang, que existia uma singularidade, ou seja, é um ponto onde não existe o tempo, ou melhor, o tempo não passa, então, de fato, ele é eterno, nós temos essa manifestação, a gente tem essa construção do tempo, que a gente percebe, mas nós temos, dentro do universo, uma série de singularidades, como os buracos negros, e, inclusive, nós somos uma singularidade. Por que nós somos uma singularidade? Porque dentro de nós, do ponto de vista temporal, nós não temos um tempo a priori dentro de nós, né? O próprio Piaget, estudando o desenvolvimento educacional das crianças, ele constatou que nós não temos um tempo a priori dentro de nós. Mas a gente consegue medir o tempo. Sim, porque a gente usa frequências do nosso corpo, como a nossa frequência cardíaca, uma série de coisas que vibram no nosso corpo e a gente começa a emparelhar com acontecimentos. É por isso que a nossa memória, ela é difícil de você colocar as coisas no tempo. Você lembra fatos, mas quando aconteceu é mais difícil, porque os fatos são perceptíveis por você, mas o tempo não. Então, a gente trazendo um pouco já para essa questão do universo, do que existia antes, que era eterno, ou seja, está além do tempo, nós somos uma singularidade, nós somos como se fosse um pré-Big Bang também, que estamos observando esse universo. Então, o universo ele vai acontecer, o tempo vai passar fora dos buracos negros, fora da gente, e a gente começa a perceber essas modificações, essas manifestações ali dentro, gerando uma ideia de que existe alguma coisa visível, perceptível, e que existe uma espécie de um vazio. É um gancho que o Rafa queria trazer também, que pode estar fora dessa questão observável, embora nessa questão observável também exista um vazio, né? É importante a gente falar também que o Big Bang é como se fosse uma explosão e a gente está dentro dela. Então, não é exatamente uma explosão, porque a gente está dentro da explosão, mas é uma coisa que cresce. É como se fosse uma bexiga de ar que ela vai se expandindo e você marca um ponto aqui que seria a Terra, o sistema solar, e vai se expandindo junto com todo o resto. Então, não existe nada fora, né? Então, até para você representar isso em 3 dimensões é muito complicado, porque não existe nada fora disso. Então, qualquer ilustração que tenha, uma ilustração vai falar assim, aqui é um ponto, vai crescendo, está errado, porque na verdade cresce para todos os lados e na verdade tudo cresce junto, né? Tudo é uma coisa só, né? E você falou aí de singularidade, você falou de buraco negro. Então, o buraco negro, a princípio, é uma coisa muito assustadora. Quando uma estrela é muito pesada, ela entra em colapso e ela fica tão pesada, que a própria gravidade dela não deixa mais escapar a luz e a informação que estaria ali presente, porque a gente consegue detectar a luz, que é a informação que vem do universo. Quando nada mais escapa, você não faz a menor ideia do que acontece lá dentro. Só que se não fosse por buracos negros, a maior parte das galáxias do universo não existiria. A nossa galáxia, a Via Láctea, eu acho que é quase certo que é uma das galáxias que tem um buraco negro no centro. Então, assim como o Sol, né, e qualquer estrela é responsável pela fabricação de elementos pesados que formam o que compõe o nosso corpo, né? A gente é literalmente poeira de estrelas, a gente não existiria sem esses elementos pesados que são fundidos no núcleo dos sóis das estrelas. Os próprios buracos negros, que são estrelas mortas e que criaram um centro, uma singularidade ali, elas conseguem fazer galáxias gravitarem em torno deles. Eles conseguem fazer galáxias gravitarem em torno dele. Então, por mais que você possa morrer entrando no buraco negro, ser destruído e tal, se não fosse por eles, você também não existiria, porque você está girando em torno deles. Então, acho que tudo isso, se você para pensar sobre todas essas questões que a gente tem falado,
de um ponto de vista menos científico e mais filosófico, mais espiritualista, você começa a ver que a gente realmente pode ser a imagem e semelhança do Criador, só que esse Criador não é exatamente uma pessoa. E se você olha para o universo, você pensa também que quando a gente vê a teia cósmica, que é quando você pega vários aglomerados de galáxias e expande, isso são imagens criadas por simulação, né? Quando dá para a gente ver isso, mas seria como se fosse uma teia de filamentos de galáxias, umas conectadas às outras, grandes aglomerados. Isso parece muito com o cérebro humano. Então, a gente, quando vê essas coisas e pensa assim, poxa, mas isso aí pode ser uma coisa que vai além do literal, além do material, do puramente científico materialista, né? Pode ser uma coisa que está demonstrando para a gente, enquanto espiritualista, enquanto crente que seja, coisas maiores, assim, coisas que a gente talvez não consiga explicar, mas que a gente consiga intuir, que a gente consiga se maravilhar, assim como muitos físicos e astrônomos se maravilham vendo essa noite escura, né? Que é maravilhosa para todo mundo, mas talvez por outras razões, né? Mas é isso. Que a escala é surreal, cara, porque quando você para pensar da gravidade, eu perdi toda a esperança nessas coisas quando eu peguei essa escala, cara, porque você tem um pozinho de 1 milímetro, Sagitários A é o nome do buraco negro que está no centro da Via Láctea, que a gente roda, ele está a 25 mil anos-luz da Terra. Então, de algum momento, a gravidade dessa pinhoca faz com que o Sol gire em torno dele. E é o equivalente de você ter uma bolinha de gude que está exercendo uma força gravitacional num pó de areia, num grão de areia que está localizado a 205 mil quilômetros em escala. E aí esse grão de areia a 205 mil quilômetros de distância, ele gira em sincronia com essas forças. E aí se a gente for levar em conta a matéria escura, que faz com que as galáxias se movimentem como se elas estivessem grudadas umas nas outras, a gente está falando aí nessa escala de escalas astronômicas, né, cara, com coisas muito minúsculas, né? É uma força muito surreal. Deixa eu interromper vocês aqui. Uma coisa que vocês não estão levando em consideração é que a gente está vendo o passado. A estrela que está mais próxima, ela está há 4 anos, ela esteve há 4 anos ali. Hoje ela já não está mais. E essa foto do James Webb, que é um grão de areia ali, que era um pedaço de nada, que eles fotografaram com infravermelho, tem assim galáxias, tem borrões assim, que quando eu estava vendo a cientista explicar, o Marcel está falando sobre força gravitacional. Agora, indo lá para o básico mesmo. Para você entender a força gravitacional, você pega um tecido, você pega um peso, deixa o tecido bem esticado. O peso vai estar lá no centro e você joga uma bolinha de gude. A bolinha de gude vai fazer uma parábola, que é como os planetas giram em torno do Sol. E essa força gravitacional dessas galáxias, elas conseguem deformar o espaço, que a galáxia que está atrás do ponto de visada, ela aparece nas bordas. E eles descobriram que era uma galáxia, assim, que esses borrões que apareciam na borda de uma galáxia, em cima e embaixo, era uma outra galáxia que estava atrás dessa galáxia, porque a frequência do espectrômetro deles lá, na hora de medir, era igual. Isso há bilhões de anos atrás. Se a gente for pensar hoje, onde estão essas estrelas, não sei. Isso você falou aí que a gravidade ela causa como você falou, como se fosse um pano que você joga uma coisa pesada e causa uma interferência ali, né? Isso aí também faz com que a luz se desvie até chegar a gente, né? Mais ou menos você estava explicando. Por isso que a gente entende que tem esses grandes aglomerados gravitacionais e tal que afetam a luz e tal. Outra coisa que eu ia falar aqui rapidamente também é que como a gente tem aqui na Árvore da Vida, a gente tem expansão e retração, né? Tem Yin e Yang também do taoísmo. Isso tem a ver com matéria e energia escura, né? A matéria escura é o que precisou ser adicionado na equação, né, do modelo padrão aí do Big Bang para explicar por que certas galáxias estão ainda juntas umas das outras, certos aglomerados existem,
ou seja, coisas que aglomeram, né, que retraem. Enquanto a energia escura explica por que o diabos o universo inteiro está se expandindo, são coisas que expandem. Agora, tem aglomerados de galáxias, são filamentos da teia cósmica, onde essa gravidade, essa matéria escura vence essa expansão, mas como um todo, a coisa é tão grande, né, tão fora de escala, assim, né, a gente não diz que é infinito, mas é como se fosse, mas é uma coisa que ainda assim está se expandindo, por mais que tenha todos esses filamentos se aproximando, quer dizer, a nossa galáxia se aproxima de outra que está próxima, mas ao mesmo tempo todo o cosmos está se expandindo, né? E a gente não sabe até onde isso vai, né? Tem várias teorias, mas é uma coisa assim, realmente muito difícil de você colocar na cabeça, assim, de você imaginar. Eu acho que a gente consegue, por essas aproximações, né? Por essas teorias assim também de árvore da vida, por exemplo, de expansão, retração e tal, você consegue ter uma ideia de como as leis funcionam, né? Mais ou menos, assim, coisas que fazem mais sentido, assim, tentar entender o todo, o panorama geral. Mas você realmente colocar na cabeça as distâncias, as coisas, realmente é muito complicado. Ulisses? Deixa eu jogar uma questão mais filosófica em cima disso. Então, se no centro da galáxia nós temos um buraco negro, e para ter a vida, a gente depende disso daí, e a gente depende de uma estrela, então a vida, ela depende da luz e da escuridão? Pois é, né? É uma coisa que é profundamente simbólica mesmo, você pensar sobre isso, né? Porque o buraco negro não é exatamente escuridão, né? Na verdade, é escuridão porque a luz não escapa, na verdade, né? Mas a gente não sabe exatamente o que tem lá dentro. Inclusive, tem teorias que falam que o próprio universo é um buraco negro, a gente está dentro de um buraco negro. Então, aí poderia ser um multiverso né, que quando você entra no buraco negro, você está indo para um outro universo. Aí seria uma coisa mais sem fim ainda. Mas, na verdade, a gente está tão próximo do infinito aqui que tanto faz, né? Se são zilhões de universos ou só esse universo. Só não dá para você entrar naquela história das teorias da quântica, que quando você toma uma decisão, quer dizer que cria um outro universo com a sua decisão, então qualquer decisão é válida, que isso aí também é uma coisa meio furada. Mas assim, você pensar que realmente pode ser uma coisa ainda maior do que você imagina, acho que não vejo problema. E você falando de estrelas e escuridão, é exatamente isso, né? Porque a mesma coisa que cria uma estrela, ou que faz uma estrela morrer e criar um buraco negro, que são eventos cataclísmicos, catastróficos, que tem galáxias se chocando com as outras e gerando destruição inimaginável, ainda mais se a gente pensar que existe vida por aí, mas é dessa destruição, desses grandes cataclismas assim, cósmicos, que surgiu a gente, né? E a gente está numa posição ultra privilegiada, que já é uma outra história, mas assim, basicamente se não tivesse Júpiter, se não tivesse a Lua e vários outros pequenos ajustes, a gente não estaria aqui para contar a história, porque o universo é, em geral, um lugar muito hostil à vida, como a gente conhece, pelo menos, né? Paulo. Já trazendo um pouco mais de filosofia, já que eu abordando também a questão que o Ulisses trouxe de sombra e luz, né? Uma teoria que eu tenho, né, que aí obviamente eu não tenho como comprovar porque não tem como a gente medir isso, mas do ponto de vista filosófico e ocultista, quando eu, por exemplo, eu abordei a criação do universo nesse livro aqui e trabalho melhor na continuação dele, né, eu tenho uma questão que varia é um pouco diferente do que alguns filósofos abordam, porque eu sigo muito a ideia de Parmênides, né, que o universo, o ser é, né, e aí a gente vai trabalhar isso em outros sentidos. Para mim, o universo ele é estático no sentido e ele cresce, ele se manifesta por contração. Então ele sai da periferia e ele vai se contraindo até um determinado ponto dentro dele, e esse ponto é em qualquer lugar dele, porque como ele é infinito, qualquer ponto é o centro do universo, e você tem a formação daquilo que numa dualidade nós podemos chamar de substância. E nós, como seres conscientes, nós estamos num caminho inverso, que é a mesma trilha, só que é o mesmo módulo, é só o sentido que é diferente. Enquanto nós temos o processo de criação daquilo que é substância, ou seja, aquilo que dá forma para dentro, nós temos a consciência indo para fora. Então, nós vamos ter sempre, na verdade, a percepção de que o universo está crescendo, porque a nossa consciência vai se expandindo dentro desse universo, mas, na verdade, o processo de formação do universo ele é por
contração, por redução em si. Não sei se eu consegui me fazer claro, sem alguns livros para colocar de prévia para todo mundo, mas só para trazer um pouquinho para o debate também. Eu gosto muito do que descambou até Spinoza, né? Que tem aqui a Ética de Spinoza, é o vermelhinho que está aqui. Que ele fala basicamente que uma substância não pode gerar a si mesma. Então, isso que você falou de Parmênides, eu também concordo plenamente, porque isso vem da pura lógica, né? Que a gente estava comentando aqui antes, que para mim, acho que para você também, espero, a única certeza que se tem na filosofia é que existe algo e não nada. Né? Porque eu poderia até duvidar da minha própria consciência do que está acontecendo aqui agora. Poderia achar que tudo é uma ilusão, ou eu poderia achar o contrário, que na verdade eu que estou determinando tudo que está acontecendo aqui agora, que você só existe porque eu estou pensando em você agora, e que eu sou o centro de tudo. A dúvida do Descartes, né? Na verdade, Descartes ele não fala só penso, logo existe. Ele fala penso, sinto, né? Tenho experiências, logo existe. Não é só o pensamento, mas tudo bem. É que muita gente entendeu um pouco errado, que não é só o racional que ele está falando de tudo. Que a gente sente as coisas também, a gente existe por causa disso também. Mas, assim, mesmo que seja tudo uma ilusão, ou mesmo que eu esteja determinando tudo, mesmo que não exista livre-arbítrio, não exista nada, que tudo pode ser duvidado, tudo pode ser questionado, mas existe algo e não nada. E essa substância é o que se opõe ao nada. Né? Então, acho que aí já saindo da parte científica, a gente já ficou bastante tempo na parte científica, a gente não é um canal de ciência, então vamos chegar, então, por exemplo, no Caibalion. Né? O Caibalion, ele logo no começo, ele fala como poderia ser a criação do universo se não mental. Né? Ele já começa assim, né? Ele começa dando umas opções, assim, poxa, seria uma criação por, será como se fosse um sexo entre duas divindades, ou coisa assim, que gera um universo. Só que qualquer coisa que você vá pensar numa criação, você vai depender de uma coisa pré-existente, entendeu? Você vai criar uma coisa, tipo assim, para fazer uma cadeira ou uma torta de maçã a partir do nada, você primeiro tem que ter uma série de coisas. Tem que ter árvore para cortar a madeira, ou no caso da torta de maçã, tem que ter a maçã para colher a árvore e tudo mais. Sabe, tipo, as coisas não surgem do nada, as coisas vão, né? Não existe uma árvore antes da semente. As coisas vão passo a passo, e mesmo na teoria científica é assim, né? Antes de existir as estrelas, existiam os gases que formavam as estrelas. Então, se você volta lá atrás, tem uma hora que você não vê mais nada, porque não tinha luz para ver nada, porque não tinha estrela. Então, não adianta você tentar chegar no Big Bang, que não vai ver, porque não tem luz para ver. Que eles chamam até de Dark Ages, né? Que é a Era das Trevas, nesse sentido, que não tinha ainda nenhuma estrela. A primeira estrela não tinha sido formada, então não adianta. Você tem que ir passo a passo, entendeu? E aí você chega no momento que, assim, alguma coisa existiu, sempre existiu. E no caso, o Spinoza ele fala, uma substância não pode se gerar a si mesma, essa substância é o que há até hoje. Né? A gente é uma subdivisão dessa substância. E você pega várias teorias espiritualistas, desde do taoísmo, desde a Cabala, e tudo mais, aquela história do Eliphas Levi também, que é do uno vem o 2, né? E depois o 3 e tudo mais. Tudo vem dessa lógica, né? Que não tem como haver o nada, assim, né? Eu não sei se alguém aqui acredita que o nada algum dia existiu, ou existe, ou vai existir, mas, assim, filosoficamente, pelo menos pela pura lógica, não tem como você imaginar isso, porque a gente não está falando do nada, que é um espaço vazio, como uma caixa à espera de ser preenchido, ou não é o nada de um vazio assim de abstração de pensamentos, de você não pensar em nada, uma coisa assim. Não, é o nada mesmo, nada que não existe nenhuma informação, entendeu? Que não... Posso fazer uma pergunta do Ricardo, só para você continuar com a sua linha de raciocínio? Pode. Ele está perguntando aqui, mas na percepção de vocês, o que teria antes do Big Bang? O nada, o pensamento, o demiurgo? Então, aí pela lógica que eu estou trazendo aqui, o nada não poderia ser, certo? Porque assim, você pode falar assim, poxa, mas não existe tempo. Aliás, os cientistas... Mas, Rafa, você pode fazer um corte epistemológico para estabelecer que esse nada, na verdade, é uma percepção que a gente tem do ponto de vista material. Né? Porque, por exemplo, o nada é como se pensar no vácuo. Né? A gente tem um vácuo parcial, que é aquilo que é a caixinha onde tira todo o ar, e nós temos a ideia do vácuo quântico, que é aquilo que é utilizado como vácuo na ciência, que ali ainda existe alguma coisa.
né? Mesmo a energia negativa, a energia escura, ela é uma energia negativa, ela tem um padrão negativo. Então a gente não consegue perceber, mas ali ainda existe alguma coisa, mesmo que não seja a luz, como o Ulisses comentou lá atrás. Entraria na ideia da escuridão, porque é algo que ela vibra num determinado ponto, mas tão baixo, numa frequência se é tão alta, né, num comprimento de onda tão grande, que a gente não consegue ter acesso àquilo de fato, pelo menos não com os nossos sentidos. A gente precisa utilizar coisas que não são os nossos sentidos para alcançar isso. Esse vácuo assim absoluto, mesmo que ele existisse, que ele não, assim, já tentaram achar alguma coisa assim, mas sempre tem uma flutuação quântica, tem o próprio campo de Higgs, por exemplo, que é de onde vem a massa das coisas. O próprio espaço-tempo não é o nada também, o tecido do espaço-tempo é um tecido, né? Então, não existe esse vácuo, não existe uma coisa sem nada, assim, isso não acontece. Mas mesmo que existisse uma coisa absolutamente vazia, assim, destituída de qualquer tipo de informação, mesmo que fosse uma coisa assim, se ela um dia viesse a ser preenchida, ela também ela seria um espaço à espera de ser preenchido, também não seria nada. Entendeu? Nesse sentido que a gente fala. E os próprios físicos, assim, eles evitam falar do que havia antes do Big Bang, por quê? Porque antes do Big Bang, você não tinha nem tempo e nem espaço, mas precisamente não tinha tempo. Então, matematicamente falando, você chega na singularidade que tende aos infinitos, tende às coisas, e aí as coisas deixam de fazer sentido matemático, e as teorias não fazem mais sentido. Então o cara fala assim, pô, mas não, assim, pela ciência que a gente estuda aqui, não faz sentido a gente falar o que tinha antes do Big Bang. Agora, tem várias teorias, né? Tem até a teoria de um brasileiro que casa muito, acho que é da Unicamp, o cara, casa muito com a ideia lá do hinduísmo, que você estava falando que era de contração e expansão, quer dizer, o universo ele expande, depois ele contrai, depois expande de novo. Aí tem teorias que a gente está dentro de um buraco negro, tem teorias que é uma simulação computacional, na verdade, que é a teoria da Matrix, né, do filme mesmo, poderia ser todo o universo uma simulação. Mas a teoria da Matrix não faz sentido, porque se a gente está numa simulação, tem um computador lá fora, e aí vai ter o universo lá fora, e esse universo tem que ter algum fim. Exatamente. Que é o paradoxo da flecha de Ulisses, né? Exatamente. Isso é muito importante que você falou, Marcelo, porque você pode até ficar imaginando, criando coisas dentro de coisas, mas no final das contas, a questão do nada permanece, a questão da substância também permanece. A substância de Parmênides, de Spinoza, de Plotino, do corpus hermético, e tudo esse pessoal todo estava falando, basicamente, quando eles falam de criação, e até o Heráclito mesmo, se pegar o Heráclito que fala que você nunca passa pelo mesmo rio 2 vezes, que fala, não, está tudo impermanente, o que Buda falava, é impermanente, mas é impermanência dentro da substância, quer dizer, a gente está dentro, já existe um espaço-tempo, já existe alguma coisa, e dentro desse espaço-tempo as coisas não ficam fixas, elas estão sempre em movimento. Aliás, a gente mesmo aqui, assim, parado, mesmo que você fique em meditação parado, você está num planeta que está girando em torno de um Sol, que está girando em torno de uma galáxia, que está no aglomerado de galáxias, girando em torno de um super aglomerado de galáxias, e o universo inteiro está expandindo também. Então você nunca vai estar parado de qualquer forma, entendeu? Então as coisas estão sempre no fluxo, sempre é um rio. Só que é tudo dentro da substância, entendeu? Então talvez a única coisa que exista é a substância. É a diferenciação dos dois sistemas do Parmênides, né? O Parmênides tem o primeiro sistema, que é a verdade. Ele fala, o ser é. E aí ele fala, e depois ele descreve o segundo sistema, que é aquilo que é a doxa, né, a nossa opinião, que ele fala que é aquilo que nós podemos chegar a ser, né? E aí, aproveitando dentro disso, a Thalie, ela fez aqui uma divagação, mas é interessante trazer para o debate, que ela comenta aqui, quer encontrar nada, mas nada pode ser encontrado, quer sentir nada, mas nada pode ser sentido, quer entender nada, mas nada pode ser entendido. Qual o sentido capaz de fazer-nos entender a existência? Seria a existência o sentido do entendimento? O Joseph Campbell que falava, né, que você não deve buscar um sentido para a existência, você deve follow your bliss, né? Siga a sua verdadeira vontade, siga a sua alegria, siga a sua experiência de estar vivo. Se ficar buscando sentido, às vezes você perde a experiência, que é o grande barato do negócio. Robson. Raf, você fala da questão da não existência do nada. Só que a não existência do nada contradiz a ideia de que nós podemos sempre analisar a escuridão porque conhecemos a luz. E aí, se não existe o nada,
como poderia existir as coisas que existem de fato? Como ficaria isso para você? Então, por isso que eu acredito que quando o Caibalion, tudo bem que a gente sabe que o Caibalion é uma coisa moderna, né? Essa princípio hermético, pelo menos, é moderno, que fala que todos os paradoxos podem ser reconciliados. Eu acho que essa é a reconciliação de todos os paradoxos. Você sabe que existe luz porque existe escuridão, você sabe que existe, sei lá, tempestade porque tem hora que o céu está mais tranquilo, você sabe que existe mar revolto porque hora o mar está tranquilo, então você consegue diferenciar as coisas, né? Claro do escuro, essas coisas todas. Mas nesse aspecto específico, por isso que a gente fala que a única certeza da filosofia é você não tem muita opção, né? Porque assim, se nada existisse, né, como nada nunca pode deixar de ser nada, nem no tempo poderia existir alguma coisa, porque se em algum momento, mesmo que o universo piscasse assim, como as flutuações quânticas, agora tem o universo, agora não tem, agora tem o universo, agora não tem, sabe, em algum lugar e tal, nada disso continua sendo nada, entendeu? Né? Mesmo que o universo existisse durante alguns bilhões de anos, depois ele parasse de existir num espaço que pudesse voltar a existir. Isso também não seria o nada, porque o nada não existe nada sempre. A gente não consegue, na verdade, nem imaginar o que é isso, porque isso não tem como ser imaginado. É a grande reconciliação dos paradoxos, né? Porque nesse ponto é como se se falasse assim. Por isso que Deus não tem um adversário à altura, né? Porque não existe nada fora do espaço-tempo, não existe um anti-espaço-tempo, né? Mesmo quando a gente fala de matéria e antimatéria, se aniquila e continua existindo alguma coisa depois. Não existe o Deus bizarro, como tem aquele do super-homem ao contrário, sei lá. Não existe um anti-Deus que vai encontrar com Deus e acabar com ele. Isso não existe, porque Deus é o que é e nunca pode deixar de ser, né? E nunca irá deixar de ser, né? Assim como o cosmos é o que sempre foi, o que sempre será. Isso é o que existe, não tem como deixar de ser isso, né? Então, isso não tem oposição nesse sentido. Você pode até falar que existe o mal e tal. Sim, existe o bem, existe o mal e tudo mais, mas você não tem um adversário da substância, um adversário desse Deus cósmico. Não dá nem para imaginar isso, na verdade. E eu estou falando isso do ponto de vista puramente lógico, porque como eu costumo abordar essas coisas, né? Eu só queria, só para você ter uma ideia, como eu já discuti sobre isso, quando eu lancei meu livro Ad Infinito, que eu falo muito sobre isso no começo também, que também de certa forma, falando no começo do meu livro, tem um pouco do início do Caibalion também, né? Está quase 10 anos de lançamento, vai sair a edição de 10 anos no início do ano que vem, que eu vou fazer umas revisões e tal. E aí, quando eu lancei isso, 2013, né, início de 2013, quase 10 anos atrás, teve uma pessoa que falou assim, poxa, mas aí você pode ter uma criação inicial que você tinha duas coisas, né? E aí eu cheguei a fazer lá um post no meu blog explicando, não, porque se você tivesse, falando só de informação, tá? Informação, aí toda informação que existe é X. Então você tem lá a substância X. Para você ter X1, X2, ou XA e XB, para você diferenciar um X do outro, ter duas coisas, você já teria que ter uma informação ali para fazer essa diferenciação, certo? XA e XB, X1, X2. Aquela coisa, yin e yang. A partir daí, você já teve que ter uma divisão. Então, não tem como você pensar numa criação que comece com 2 ou mais de 1. Entendeu? No começo é só a substância, no começo é só um, é o uno. E é isso que fala Parmênides, é isso que fala Plotino, é isso que fala o Spinoza. Né? É disso, porque, logicamente, pensando pela pura lógica, você não consegue pensar em 2 aí, é só um. Né? E aí, como é uma coisa fundada na lógica, isso não depende de observação científica, mas a gente, por acaso, né, a teoria do Big Bang ela foi proposta por um padre, Lamarck, né, e ela foi ridicularizada no início, que até o Einstein achava que o universo era estático e tal, que não podia estar se expandindo, e está expandindo. Agora, ele estar expandindo significa que ele deixa de ser infinito e eterno? Não, porque você, na verdade, não consegue explicar o início dele e o que havia antes, como já tocaram no assunto aqui. Então, você ainda consegue, de repente, entender ele como eterno e infinito, só que ele pode ficar se expandindo, retraindo, ou ele pode ser infinitos universos, um multiverso, você está só dentro de um deles, e é uma coisa muito maior. Pode ser 1000 coisas, mas, no fim das contas, o que importa é que existe algo e não nada. E isso é a única coisa que a gente pode ter realmente certeza na vida. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre um conceito ainda, então. Eu quero que você
discorresse para mim como ficaria a questão da utilidade do vazio descrito no Tao Te Ching dentro dessa teoria. Então, é que o vazio não é o nada, ele é muito diferente do nada. O vazio é importantíssimo. É dentro do vazio que as coisas se expandem, né? É aquela história, tipo, uma janela, uma porta, ela delimita um espaço ali, mas aquele espaço é importante. Ali naquela porta não tem uma parede, mas é porque existe aquela porta que você consegue entrar num recinto e sair do recinto. Aqui, como essa porta aqui do meu quarto, ela delimita um espaço importante. Você vai num terreiro, você tem ali a proteção da entrada, que é entrada e saída. Ali você pensa que isso aqui é um arco, é uma porta, é uma coisa que só tem um ar ali, não tem nada, é o vazio. Mas o vazio é importante também, entendeu? Tipo, basicamente o ar é teoricamente vazio, mas depois você percebe que o ar não é um nada também. O ar ele enche uma bexiga de ar, por exemplo, e você percebe que o ar também tem consistência, ele também é composto de matéria, não é um nada, assim. Então, a gente sempre ficou imaginando que existiam esses nadas, né, e eles foram caindo por terra, né? Mas o vazio não, o vazio é importantíssimo. E como eu falei, mesmo que fosse um vazio à espera de ser preenchido, não seria o nada também. Tá? Deixa eu colocar o ponto que eu ia falar. Lá atrás, você tinha comentado sobre aquela questão de ter um Deus e ter um Deus, que nem você fez aquela comparação com Super Amigos, lá que tem aquele mundo, como é que é o nome daquele mundo? Me fugiu, um mundo bizarro, não era? Que tinha o mundo bizarro, que tinha um super-homem do mundo, é uma história dessa, que era um mundo ao contrário, né? Isso, que era coisa assim. Isso, exatamente. Então você colocou que, por exemplo, se existe um Deus, não tem como ter um outro Deus fora desse mundo, porque ele está dentro de tudo, né? E aí eu fiquei pensando aqui numa visão que eu acho que veio, eu não lembro se era de Paulo, bíblica, né? Que Cristo era Deus, né? Então, como é que imaginar que alguém que esteve aqui caminhando num corpo humano fosse capaz de controlar todos esses mundos, né? Como é que isso fica na religião? Porque na época, tudo bem que as pessoas não tinham a visão do tamanho que é o universo, do que é o universo. Mas e hoje em dia, será que isso ainda tem na cabeça das pessoas que acreditam nessa linha filosófica? Nessa linha religiosa, na verdade? Eu acho que não só o caso de Cristo, mas acho que você não tem como corporificar, antropomorfizar esse Deus, né? Eu acho que você pensar assim num Deus de uma forma humana, né? Você tem que reduzir muito o escopo, né? Tem até no Bhagavad Gita, que é do século I, mais ou menos, coisa assim, é um grande resumo ali do Mahabharata, é o maior livro que eu li na vida. Tem um capítulo que fala sobre o Krishna Arjuna, né? Chega para Krishna, que seria o avatar divino, e o Arjuna é tipo o caminhante espiritual. E ele pergunta se ele devia se aproximar do Brahman, desse Deus, né? Desse Deus cósmico, pensando nele, isso, né? Lá atrás, pensando nele como o seu aspecto cósmico ou aspecto pessoal, né? Um aspecto, né, de um ser pessoal. E o Krishna fala que é muito mais fácil você ter conexão com essa divindade através do aspecto pessoal, mas que também tem esse caminho cósmico. Só que o caminho cósmico aí você tem que abrir sua cabeça para coisas muito maiores, né? E talvez seja mais complicado e tal. E ele não fala se é mais recompensador ou menos recompensador, ele só fala que é um caminho certamente mais difícil. Eu pessoalmente, eu acho que você pensar em Jesus como Deus não é exatamente aumentar Jesus, é reduzir a Deus, né? Porque Jesus já é muito grande, você não precisa transcender ele para o universo inteiro. Ele, justamente pelo seu aspecto humano, pelo menos na minha visão, eu acho que ele é até maior por ter sido um ser humano, né? E não um Deus. Assim, eu acho que, assim como vários outros grandes sábios que passaram pela humanidade, Buda também, esses outros, eles são ainda maiores, talvez, porque eles realmente eram humanos, eles estavam aqui como ser humano, né? E também, lógico, que no próprio cristianismo você exalta muito esse aspecto humano de Cristo, tal, né, que ele padeceu lá na cruz e tudo mais. Mas eu acho que ele não sendo assim um super-herói, né, uma coisa assim, um avatar divino, torna ele até maior. Então, acho que quando você, na minha opinião, pelo menos, quando você encara Jesus Cristo como um ser humano, você aumenta Jesus Cristo.
E quando você encara ele como Deus, você diminui Deus. Entendeu? Mas faz algum Perfeito. sentido se você está falando de mitologias que tem criações e tal, aqui da Terra e tal. A hora que você passa para essa escala cósmica, que você está falando do James Webb, que tem a coisa, eu acho que talvez quem chega mais próximo disso daí é o Lovecraft, porque as teorias de criação de dilúvio, criação de universo, tartaruga cósmica, blá, blá. A hora que você começa a descobrir tamanho de estrela, tamanho de buraco negro, galáxia e papapá, absolutamente nenhuma dessas mitologias passa a fazer mais sentido diante da ciência. Obviamente, o cientista vai atropelar a mitologia. Você fala assim, se não é uma coisa simbólica para explicar a alma humana dentro da esfera da Terra, né, de Malkuth, não faz sentido você virar e falar, Deus Brahma teve a respiração e bababá. Aí, porra, o Deus Brahma tá na respiração de Brahma, ele criou os quasars, localizado a não sei quantos bilhões de anos-luz e paraná, e aí um ser que é tipo azul com vários braços. Parece um negócio tão minúsculo diante de uma parada que é tão absurdamente gigantesca que eu acho que faz mais sentido, por exemplo, você pegar aquele alien do final do filme do Man in Black, que ele tá jogando bolinha de gude com o universo, assim, que é a maior criatura já criada por qualquer ser de ficção científica. Que faria mais sentido um universo desses. Para você ter um cara que tem uma escala humana, criar um bagulho que está numa escala que o nosso cérebro nem consegue compreender, eu acho que perde um pouco da essência de por uma divindade. É só importante, só um instante, Rodrigo, só importante a gente também ter em mente de que você nunca pode estar fora e nem longe de Deus, né? Então essa substância é tudo. Então é uma coisa tão assim avassaladoramente fora da compreensão de que ele também está em você. Ele está mais perto de você do que o seu próprio olho, porque tudo é formado por ele. Né? Mas ele não vai ter sentido, porque, por exemplo, nessa escala é a mesma coisa que eu, como Deus, eu estou olhando para uma célula na ponta do meu dedo, que seria um sistema solar de um universo. Eu não tenho a menor noção do que essa célula está fazendo, mas se você pegar no microscópio e expandir, você vai ver aquelas fotos gigantescas de células que são maravilhosas, assim, e tem uns átomos, tem um monte de coisa funcionando ali, e eu, como, sei lá, uma divindade primordial do universo, eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo no átomo de dentro de uma mitocôndria, de dentro de uma célula que está na ponta do meu dedinho mindinho. Eu tenho teorias que falam que Deus criou um universo desse tamanho, ele está pouco se lixando para a gente. Eu acho que tem teorias que falam que um Deus assim consciente e tal seria mais ou menos isso. Seria como a gente não está pouco lixando para as células, sei lá, as bactérias do nosso estômago, por exemplo. Elas estão lá, mas a gente não está, a gente está aqui existindo e elas estão lá e você não está nem ligando. Ou tem uma formiguinha andando por ali, às vezes você pisa sem querer. Quer dizer, talvez Deus pudesse ser isso. E também tem outras teorias que falam que Deus ele se diminui propositadamente para poder ter a experiência da existência, que cada pessoa, cada consciência, mesmo animal e tal, é uma forma dele estar observando a si mesmo e tal, né? Eu posso até trazer aqui daqui a pouco eu trouxe alguns textos assim de mitologia mesmo, de Tao Te Ching, de Bhagavad Gita, de Gênesis, falando sobre, eu posso dar uma lida aqui também sobre como Deus enxergaria a si mesmo, de certa forma. Vai lá, Rodrigo. Antes de você, pegando o gancho do Marcelo, e antes de você introduzir isso, essa explicação científica não é só mais uma mitologia de Gênese de uma religião científica? Eu acho que a diferença principal é que é uma teoria científica, quer dizer que ela não tem como ser comprovada, apesar de que a própria evolução das espécies teoricamente é só uma teoria, mas tem várias comprovações aí. Você pegar osso de dinossauro que depois virou ave, e você sabe que aconteceu, porque é muito difícil ter acontecido de outra forma e você não tem uma teoria melhor. Então, a mesma coisa com o Big Bang, quer dizer, tem várias teorias para o início do universo, e a do Big Bang, o modelo padrão aí, é a que tem mais comprovação. Você tem a radiação cósmica de fundo, você tem essa coisa de por que a noite é escura também, que é uma grande comprovação, no final das contas, né? E aí tudo vai batendo, tudo vai casando, apesar de que a gente só observa, tem que lembrar muito bem disso, que a gente só detecta e observa 4% mais ou menos do universo.
Agora a gente está começando a conseguir ver onda gravitacional, que a gente só via luz, né? Só via eletromagnetismo, luz. Uma Agora a gente crença mais plausível seria Sim. essa teoria da... Porque assim, eu não sei se dá uma- na ciência, na ciência, eu já trouxe aqui uma frase, né? Dê-me um milagre espontâneo que eu explico todo o resto, acho que é do Terence McKenna, que é o Big Bang é esse milagre espontâneo. Então, realmente, é uma crença. Aliás, o próprio materialismo, né? Não sei se vocês sabem, materialismo é uma crença também, porque o materialismo não chega nem a ser uma teoria científica, ele é uma crença, porque ele está dizendo basicamente o seguinte, está dizendo que de tudo que a gente detectou de matéria no universo, que é cerca de 4%, esses 4% explicam a consciência humana, explicam o funcionamento do universo e tal. O materialismo, como ele fica preso na matéria detectada, e a gente detectou só 4%, ele faz uma grande aposta de que tudo vai ser explicado só pela matéria, entendeu? É uma crença. Eu queria também, acho que vocês, eu queria falar muito uma coisa também para trazer aqui o Robson e o Ulisses. Porque não sei se vocês lembram aqui quando a gente entrevistou o Bruce Fagundes, que ele fala sobre a experiência que ele teve no inferno lá, né? Que ele foi no inferno, literalmente. Literalmente não, mas ele foi no inferno. E tem lá o livro dele. Tem uma hora que ele fala, assim, que ele conversa lá com os demônios, e eles falam que eles são necessários, que não existe uma guerra ali entre o bem e o mal, não existe um embate, ninguém se alistou numa guerra ali. Não é enfrentamento, eles são necessários. E aí vocês pararem para pensar de tudo que eu falei aqui, como eu falei que não existe oposto da substância, significa também que anjos e demônios, eles são parte dessa mesma substância, né? Assim como você pode pensar em Lúcifer como anjo caído, quer dizer, ele era anjo, ele foi criado por Deus também. Então não é nenhuma novidade que eu estou falando, só que às vezes as pessoas acham que existe lá um opositor e que existe essas crias de um opositor e tal, e que existe essa guerra, e não faz o menor sentido. Quando você, até mitologicamente, espiritualmente falando, quando você entende que tudo é uma substância única, não faz o menor sentido você imaginar que existe uma guerra, porque essa guerra não tem como ser ganha, né? A não ser que as pessoas... Cada um cumpre a sua função daquilo que precisa ser feito, né? Você não é bom ou ruim, né? O elétron não é ruim porque é negativo, né? Enquanto o próton não é bom porque ele é positivo em si, né? Mas pegando o gancho daquilo que o Marcelo trouxe também, da questão da consciência, é interessante pensar que, por exemplo, por mais que a gente não pense na célula da ponta do nosso dedo, a gente age 24 horas por dia, 7 dias por semana, para influenciar essa célula de alguma forma. Então, ela existe em função da gente e ela é influenciada por a gente, né? E daí talvez poderia entrar a ideia do livre-arbítrio do Spinoza, que ele comenta, né? Que nós somos como pequenas flutuações na superfície de um mar. Né? O nosso livre-arbítrio é justamente essa pequena coisa que a gente estabelece como sendo nosso, mas depende desse fundo do mar que vem e coloca ali dentro, para a gente conseguir se mexer um pouquinho, né? E aí é tudo emprestado, né? A gente faz parte da substância também, a gente é uma coisa emprestada, é uma consciência que está aqui pegando um pouquinho de poeira que foi formada no núcleo dos sóis, das estrelas, a gente está aqui um tempo com essa coisa aqui emprestada e a gente está desenvolvendo a consciência. Por isso que eu acho assim, que a única coisa que você tem que se preocupar mesmo são com suas potencialidades, que eu chamo no meu livro de potencialidade, que é a potencialidade de amar, a potencialidade, sei lá, de abstração matemática, de raciocínio lógico, de potencialidade de tentar compreender melhor a própria criação e tal, porque o resto não faz muito sentido desenvolver, né? Porque não permanece. A própria percepção que o Ulisses trouxe também do Paulo falando que Jesus era Deus, né? Ela, de certa forma é verdadeira, mas também ela é falsa, né? Ela é verdadeira porque se a gente leva em consideração que todo o universo é a forma manifesta da divindade, Jesus é Deus, né? Aí, se a gente levar do ponto de vista da humanidade terrena, né? Só da humanidade terrena, não vou pensar em humanidade em outros planetas, em outros lugares, mas só da humanidade terrena, a gente vai ter determinadas figuras que tiveram uma compreensão, uma consciência tão grande, como Jesus, como Krishna, como Buda, como tantos outros, que a gente nem sabe da existência, que talvez eles sejam o ponto mais próximo da percepção da divindade que a gente consegue ter de fato, né? Ele acaba sendo como a frase lá de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ou seja, ele não é o fim do caminho, ele é o caminho. Ele é um ponto no qual a gente ainda precisa passar para poder chegar até essa verdade e essa vida plena em si. E ele também diz, juntando dois trechos da Bíblia, né, do Novo Testamento, pelo menos, ele diz: sois deuses. Isso é uma coisa que também se falava no judaísmo antigo também, não é nenhuma novidade, mas ele fala uma coisa muito importante e que eu costumo dizer que passou, de alguma forma, entre os censores lá do Constantino, né, que os caras que escolheram quais seriam os evangelhos oficiais e tal, e eram escribas, que o Constantino não era escriba, então eles meio que decidiram lá, mais ou menos, e com a supervisão do Constantino, digamos assim, o imperador romano lá na época. Porque ele fala assim, sois deuses, aí juntando, e dia virá que farão tudo aquilo que eu tenho feito e ainda muito mais. Então, só essa frase aí você já aumenta muito Jesus, porque justamente por ele não ser Deus, ele já aprendeu a fazer muita coisa e ele quer que você faça também. Ele quer que um dia você faça tudo aquilo que ele fez e ainda mais. Ele quer que você seja até maior do que ele, como um ser humano iluminado. Esse é o paradoxo que eu uso para irritar evangélico. Falo que eu quero ser um cara tão legal que eu vou ser melhor que Jesus. E aí o cara fica horrorizado. Daí eu falo assim, porra, se Jesus existisse e eu falasse que eu quero ser melhor que ele ia achar o mó legal de ter um cara melhor que ele no planeta. Ou você acha que Jesus ia ser uma filha da puta que ia virar e falar assim, não, eu que tenho que ser o melhor do planeta. O Deodébio não pode ser melhor que eu. Não faz sentido um Jesus mestre, que não quer... Deodébio? Não faz sentido um Jesus que não queira que todo mundo seja melhor que ele. Ele falou isso, tá na Bíblia. Eu vim levar vocês para a luz, mas debaixo de mim, né? Ninguém pode chegar mais na luz do que eu. Ele falou, dia virá que farão tudo aquilo que eu tenho feito, só que ele não falou só isso, ele falou, e ainda muito mais. Para pensar sobre isso, né? Que a gente idolatra, assim, poxa, é um Deus e tal. Então você vai ser mais do que Deus, então. Né? Porque ele mesmo quer que você faça isso. Ele quer que isso que é a reconexão, né? Isso que é o caminho espiritual. E como ele falou, eu sou o caminho, né? O Paulo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas eu sou o caminho. Então é um caminho longo, né? Mas né? Não adianta você achar que vai chegar lá de uma vida só, pelo menos, né? Também é uma coisa que eu acho que meio que comprova a reencarnação, porque você parar para pensar que você vai biblicamente, pelo menos, né, que você vai falar que você vai ser um dia ainda mais do que Jesus só com essa vida aqui, é meio difícil, né? Tá difícil. Ô, Rafa, dá uma lida, então, nos negócios. A gente já está chegando quase no fim do tempo. Isso aqui é legal. Tem um texto no meu blog de 2012 que chama O Frescobol Cósmico, que todo mundo acha engraçado esse título, na época achava, né? É porque no Frescobol não há rivalidade, né? É um jogo que não tem vencidos nem vencedores. Você fica jogando a bola ali na praia e o negócio é não deixar a bola cair no chão, então não tem um vencedor, um está sempre auxiliando o outro, né? E parte disso daí que eu falei, né? Que não existe essa guerra, né, do bem e do mal, né? É um auxiliando o outro porque são parte da mesma criação. Então aqui eu vou ler alguns aqui, eu vou pular uns que são mais complexos. Por exemplo, o Tao Te Ching do Lao Tse. O caminho é vazio e inesgotável. Aí o vazio de novo. Profundo como um abismo. Não sei de quem possa ser filho, pois parece ser anterior ao soberano do céu. E quando a gente entrevistou aí o Wagner Canalonga, eu fiz justamente a pergunta sobre esse que é o quarto, né, o quarto versículo lá do Tao Te Ching. E ele falou sobre as divindades anteriores à criação, é bem interessante. Aí tem o Gênesis. No início, o Senhor criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e a escuridão vagava sobre a face do abismo. Aí tem aqui a canção do mundo dos índios Pima. Isso é só para mostrar como tem muita mitologia próxima, também como Joseph Campbell falava, né? Então, entre os índios Pima, no início havia apenas escuridão por toda parte, escuridão e água, e a escuridão se adensava em certos lugares e depois se dissipava. Adensava e dissipava, né? Mas, de novo, aquela coisa de expansão e contração. E aí, voltando ao Gênesis. E os Elohim, né, que eram mais de um, se moveram sobre a face das águas. E o Senhor disse, faça-se a luz, e a luz se fez. E é interessante porque se era mais de um, né, já tinha tido alguma divisão ali nessa parte. Os Upanishads do hinduísmo. No início, havia apenas o grande Uno refletido na forma de um ser. Ao refletir, não encontrou nada além de si mesmo. Então a sua primeira palavra foi, isto sou eu. O Evangelho de Tomé, dos Apócrifos. Viemos da luz, de onde a luz se originou dela mesma.
Ela permaneceu e revelou-se a si mesma em sua imagem. E você pode associar isso com a substância de Spinoza, por exemplo. Aqui do Parmênides. Como poderia o ser perecer? Como poderia gerar-se? Pois se era, não é, nem poderia vir a ser. E assim a Gênese se extingue e da destruição não se fala, que é aquela porque que não existe nada, né? Basicamente que está dizendo isso. E aí na Ética de Spinoza ele fala tudo que existe, existe em Deus, e sem Deus nada pode existir nem ser concebido, né? Porque uma substância não pode girar a si mesma. No Cosmos do Carl Sagan, o cosmos é tudo que é, ou foi, ou em algum dia será. Nas Enéidas de Plotino, como é que a matéria, corpo do todo, que está em permanente devir, pode servir à imortalidade do cosmos? Diríamos que é porque ela flui em si mesma e não para fora de si. Permanece a mesma, não cresce nem diminui e não envelhece. Aqui o Plotino está dizendo basicamente aquilo que eu falei, quer dizer, que você tem transformações, né, no cosmos, né, mas continua sendo um cosmos único, uma mesma substância. Aí é isso, deixa eu ver se tem mais... Aí vou voltar só para o Upanishads agora para terminar. Depois terminar, na verdade, com Carl Sagan no final. Upanishads. Então ele percebeu, na verdade, eu sou essa criação, pois eu a expeli de mim mesmo. Dessa forma, ele se tornou essa criação. E aquele que sabe disso se torna, nessa criação, um co-criador. E aí o Carl Sagan no Cosmos, aqui, que tem também a série para TV de 1980. Alguma parte de nosso ser nos diz que essa é a nossa origem. Desejamos muito retornar e podemos fazê-lo, pois o cosmos também está dentro de nós. Somos feitos de matéria estelar. Somos uma forma do cosmos conhecer a si mesmo. Então, acho que, para quem achava que ciência não tem nada a ver com espiritualidade, está aqui, tem o Cosmos do Sagan. E por mais que ele seja um cara que não acredita em muita coisa, aí, né, não acredita em astrologia, essas coisas todas, mas não, a gente não precisa ter problema com isso. A gente pode ainda apreciar o que ele trouxe de interessante, né? O Rafa fechou com chave de ouro. Que a gente é legal de vez em quando trazer uns assuntos assim diferentões assim para alegrar nosso sábado. Eu vou caminhando para o final. Então, Ulisses Massad, eu vou seguir minhas janelinhas aqui. Cara, o papo muito bom, assunto bem interessante. O Rafa aí conduziu com maestria. Achei que ele, no começo, ele fosse se intimidar, mas, cara, você mandou muito bem, foi muito bacana. E aproveitando aqui para fazer o jabá do Morte Súbita, hoje eu queria falar que hoje é aniversário do Morte Súbita, né? Dia 20 de agosto, completando 26 anos. Então, se você ainda não entrou lá no Morte Súbita, entra lá, porque, pelo que eu vi aqui, tem uma quantidade de textos, se eu não me engano, tem mais de 10 mil textos lá para você ler sobre todos os assuntos que você imaginar. E é isso aí. Paulo Jacobina, da Pedra de Afiar. Parabéns pela escolha do tema, Rafa, parabéns pela condução, maravilhoso como sempre. É pena que nós temos um tempo muito pequeno, senão daria para a gente continuar conversando aqui por mais muito, e entrar numa singularidade para continuar conversando sobre isso. E já dizia a famosa frase do oráculo de Delfos, né? Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. E a melhor forma de se conhecer é aprender a prática filosófica. Se inscreve em youtube.com/pedra de afiar e lá você vai encontrar vídeos dos assuntos mais variados que vão te auxiliar neste caminho. Eu te aguardo lá. Robson Belli. E se sua pegada é mais para magia prática, conheça enoquiano.com.br e vocês podem estar entrando em contato conosco e aprendendo um pouco mais sobre anjos, demônios, deuses egípcios e muitas outras coisas relacionadas a esses assuntos. Rafa, parabéns pela condução, foi maravilhosa. Assunto muito interessante, eu acho que ainda realmente dava para falar muito mais sobre esse tema. Rodrigo Lutarque, considerações. Adorei o tema. A gente podia ficar aqui falando e depois fazer o segundo, onde a gente iria comparar mitologias de origem. Seria bem interessante. A parte filosófica, como a filosofia grega determinou a origem do universo e
por aí afora. Mas, se você quer conhecimento e inteligência, catarse.me/TDC, aonde você vai ter acesso a uma revista com conteúdos de filosofia oculta, e você vai ter também grupos de Telegram com um pessoal bem interessante e amigável para te ajudar em todo tipo de conhecimento. Além de, é claro, participar dessas gravações aqui com um pessoal bem bacana para aumentar sua inteligência, seu conhecimento e sua sapiência. Aí, os caras estão tudo profissa agora, curti mesmo, cara. Pô, Rafa, valeuzão. E também, como é que a gente te acha? Obrigado, pessoal. Eu concordo muito com o Rodrigo. Eu acho que a gente pode voltar a esse tema já para um aspecto mais mitológico, né? E depois, sei lá, ir continuando, né? Porque, na verdade, tudo começa do início, né? Eu acho que a minha ideia é trazer essa tema do início de tudo para depois a gente continuar falando sobre tudo mesmo, né? Porque a gente está num boteco aqui dos Illuminati, como o Marcelo fala, a gente tem que discutir tudo mesmo. Para quem gostou, eu sou um cara que escreve um blog, né? Que chama Texto para Reflexão, você acha aqui no raph.com.br. Eu também publico traduções de grandes autores do domínio público, já traduzi o Bhagavad Gita, o Tao Te Ching que eu citei aqui e muitos outros. Eu vendo baratinho na Amazon e-book, também na Google Play e outros lugares. Mas para quem se interessou sobre o que eu falei de ciência, isso aqui é uma compilação de tudo que eu falo sobre ciência, ou quase tudo no meu blog ao longo dos anos, né? Chama As Lições da Ciência. E você acha isso aqui em e-book de graça na Amazon, e na Google Play também, em outros lugares. Só que se você quiser comprar impresso, tem no Clube de Autores também, tá? Então só fica a dica aí. Muito obrigado, pessoal, por terem engrandecido aqui o tema. Espero que a gente volte a esses botecos assim, com temas fixos para a gente falar e discutir, que eu acho que vai funcionar muito bem. Mas já foi fantástico. Eu acho que para o pessoal que está em casa já explodiu várias cabeças, cara. Então, vou despedir. Então, brigadão, Rafa, brigadão, Rodrigo, Ulisses, Paulo Jacobina, Robson, e o Bruno e a galera que também acompanhou a gente. Então não esquece, dá uma olhada, tem mais 350 entrevistas sobre todos os assuntos que você puder imaginar. Eu até fiquei com vontade de chamar o Henrique e o Frater para a gente fazer umas evocações angelicais e perguntar para os anjos, né? Se eles conseguem dar uma palhinha sobre esse universo para a gente, né? Mas é isso aí. Então, não esquece que o YouTube vive sacaneando a gente. Então, se você não seguir o canal e apertar o sininho, ele não te avisa, porque a gente faz uns textos assim uns vídeos de 1h30, 2 horas, só de papo cabeça, e o YouTube quer que a gente grave vídeo de 15 minutos falando baboseira. E a gente não vai fazer isso. Então, a gente prefere ter uns convidados legais, uns temas bacanas e aprofundar. Então, a gente briga contra o algoritmo. Então, nos ajude a te ajudar. Segue o canal, aperta o sininho e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.